nesta noite trazer a palavra do Senhor. Vamos dar o pastor Hélio aqui para fazer esta oração, abençoando a serva do Senhor, que Deus possa usá-la poderosamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E convidar a igreja a colocar-se de pé para nós orarmos. Da Clínica Michele, também sua grandemente a sua vida, pastor Randal. Os serviços da Michele, cada vez mais ao lado do seu marido. Aleluia. Pastor Randal, servindo ao Senhor agora na frente da sua vida de casa. É um grande privilégio e também responsabilidade, né? Você sabe. Mas a bênção, com certeza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor nós dirigimos as nossas orações, porque o Senhor é o nosso Deus, que se revelou a nós mediante a Tua Palavra, e também de um modo especial por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre quem testifica a Palavra, as Escrituras. Por isso, Pai, nós queremos te pedir que o Espírito Santo seja conosco, ao abrir o nosso coração e entendimento, para acolhermos com fé, com alegria, a Tua Palavra. Abençoa também grandemente a diaconisa Michele, Senhor, que nos será canal do Senhor nessa noite, mensageira da Tua Palavra. Abençoa a Tua filha, Senhor, e todo esse momento o Teu Espírito conduza a pregação, iluminando o seu coração e o seu entendimento, Senhor, para que ela possa, à medida que lê a palavra também, o Senhor a faça compreender e a faça mergulhar na profundidade da Tua Palavra e deve extrair as riquezas que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Seja com ela, com o seu pensamento, com a sua voz, com o seu falar, com o seu olhar, Senhor. Que ela seja, ó Deus, dominada pelo Teu Espírito no exercício desta pregação. É o que nós te pedimos, a fim de que Cristo seja pregado, a Tua Palavra seja pregada, a Tua igreja seja edificada na verdade. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu ia pedir para permanecer em pé, para lermos a palavra. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 a 8. Amém, irmãos? No ano da morte do rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar como uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Irmãos, podemos nos assentar. Amém? Aleluia. É algo que me chamou, irmãos, antes de falar, essa mensagem impactou muito meu coração. Impactou muito, o Senhor falou muito ao meu coração, e eu creio que não vai ser diferente aqui nessa noite.
voz do Senhor, ela é uma só, ela é para tocar, ela é para transformar, ela é para renovar, e essa é a voz do Senhor. Só apenas um instrumento para a glória do Senhor. E aqui é interessante, no versículo 1, que ele diz assim, ele começa assim: no ano da morte, no ano da morte. O que significa no ano da morte? Isaías 1:1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Antes de adentrarmos aqui na história, é necessário a gente entender Isaías, a época em que ele estava aqui se referindo a todo esse contexto. E Isaías, quando ele diz no ano da morte, não foi por acaso, é porque no ano da morte houve um impacto, houve toque, houve algo, e o Senhor vai falar nessa noite. Quem era Uzias? Vamos iniciar assim. Quem era Uzias? Em 2 Crônicas 26, 3, 5 diz assim: era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque deu-se a buscar a Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Algo interessante, que Isaías pegou esse reinado todo. Foram quantos anos? 52 anos. Ele viu esse reinado, ele viu a prosperidade, ele viu o agir de Deus. Mas aqui ele diz: enquanto Uzias buscou ao Senhor, ele prosperou. Irmãos, o nome prosperar, ele é muito maior do que dinheiro. Ele não remonta exclusivamente à parte financeira. Não é isso que a Bíblia ensina a respeito de prosperar. A prosperidade na Bíblia não é só dinheiro. Em Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 a 3 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois será, aí continuando, abreviando aqui, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas vamos lá, a árvore ela enfrenta calor? A árvore ela enfrenta vento? Sim, mas ela possui raiz, ela tem uma profundidade, e o que sustenta é exatamente essa profundidade. Então, a prosperidade não está atrelada a dinheiro, não está atrelada a bens financeiros, está atrelado a estar com o Senhor, a estar firme com o Senhor, a estar junto, confiando, crendo, independente da circunstância, independente de você olhar tudo e dizendo está tudo contrário, está tudo dizendo não, nada está dando certo, mas confiando, porque o Senhor é fiel e Ele está ali. Exemplos na Bíblia nos ensinam sobre isso. Ana prosperou gerando. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe tinha feito. A viúva de Sarepta, ela foi sustentada. Essa foi a prosperidade. Em 1 Reis 17:16 diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Agora, sabe o que é muito interessante? É José, a prosperidade foi a presença do Senhor. Vejamos, abram aí, por favor, em Gênesis capítulo 39, versículo 2. Gênesis 39, 2. Também tem. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele já estava governando aqui, irmãos. Mas a Bíblia está dizendo que ele foi varão próspero. Como assim?
Ele foi varão próspero. A Bíblia nos ensina isso. A presença do Senhor é a nossa prosperidade. Não é nos nossos bens, não é nos que nós temos, não é na nossa sabedoria, não é no nosso tempo, não é no nosso conhecimento. É na presença do Senhor. Mas o mundo quer nos enganar. As aparências querem nos enganar. Quer dizer assim, você está passando por isso, cadê teu Deus? José passou por isso. Ele estava aonde? Ele estava sendo escravo, mas ele estava sendo próspero. A Bíblia está aqui, bem clara. A sua disse isso, a minha também. Glória a Deus. O interessante é que Deus chama José de próspero quando ele ainda era escravo. Ele não era governador, ele não era rico, ele não era famoso, ele não estava no palácio, ele estava na casa de Potifar como escravo. A prisão não conseguiu impedir a prosperidade de José, porque a fonte da sua prosperidade não era o lugar onde ele estava, mas o Deus que estava com ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. O perigo da prosperidade sem a dependência. Uzias, em 2 Crônicas 26:16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Irmão, não foi na fraqueza, não foi na dor, não foi na luta, não foi no desânimo, foi quando ele estava forte. Quando ele estava fortificado, se corrompeu o coração. Não diz quando estava fraco, diz quando estava forte. O problema não foi crescer, foi esquecer. Santo é o nome do Senhor Jesus. Em 2 Crônicas 26:16, aqui você fala, aqui tem orgulho, autossuficiência, soberba, independência. Irmãos, Deus tentou parar Uzias. Deus tentou. Em 2 Crônicas, abram aí, por favor. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 17 a 18. 2 Crônicas 26, verso 17 ao 18. Diz assim: porém, Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isto para a tua honra da parte do Senhor Deus. Olha só, irmãos, isso é muito sério, isso é muito impactante. Não foi um, não foi, aliás, foram 81, não foi um, não foi uma voz. Foram 81 Azarias e os 80 sacerdotes, dizendo: não, sai daí, não é assim, não é desse jeito. E às vezes o Senhor nos chama, o Senhor nos diz, o Senhor levanta alguém, às vezes a gente não quer escutar. Deus avisou, Deus corrigiu, Deus confrontou, Deus deu oportunidade, Deus tentou preservar. A lepra não foi a primeira visita de Deus a Uzias, a primeira visita foi a misericórdia. Aleluia. Sempre a misericórdia de Deus vem antes do juízo. O Senhor sempre diz: filho, esse é o caminho. Filho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Filho, não faz assim. Filho, se você for por aqui, você vai cair. O Senhor sempre alerta. Antes da lepra,
Azarias, 80 sacerdotes, advertência, oportunidade. E assim, o Senhor sempre age conosco, sempre nos dando oportunidades, sempre dizendo mais oportunidades e oportunidades. Na época de Noé, em Gênesis 6,3, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. E depois em Gênesis 6,14, faze para ti uma arca. Então antes do dilúvio, houve Noé, houve a arca, houve pregação, houve tempo para arrependimento. Em Nínive não foi diferente. Em Jonas 3,4 diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Antes da destruição, houve Jonas, houve mensagem, houve arrependimento. Nínive merecia juízo, mas recebeu oportunidade. Esse Deus é misericordioso. Ele cuida de nós, Ele nos dá oportunidade. Ele sempre nos levanta, Ele sempre está ali conosco. Nós precisamos enxergar essa verdade que liberta, que salva, que transforma, que renova. Aleluias. Caim, em Gênesis 6,4, versículo 6 ao 7. Porque te irastes? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Assim disse o Senhor. Então, antes de Caim cair e cometer o crime, Deus conversou, Deus alertou, Deus aconselha. Antes do sangue de Abel, veio a voz de Deus. Diferente não aconteceu em relação a Judas, também a mesma oportunidade. Jesus lavou seus pés, Jesus chegou a chamá-lo de amigo. E Jesus o advertiu várias vezes. Antes da traição, teve amizade, amor, advertência e o maior exemplo, a cruz. Cartas aos Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes do juízo eterno, houve a cruz, o sangue, a graça e a salvação. A cruz é a maior prova de que a misericórdia ela vem antes do juízo. Mas Uzias resistiu. Em 2 Crônicas 26:19 diz: então Uzias se indignou. Gente, 81 vozes dizendo não, não, não. Será que a gente escuta a voz do Senhor? Ou será que a gente repreende o mensageiro? O problema não era a falta de aviso, era a resistência. Ele se indignou. Versículo 19. Ele resistiu, ele se endureceu. Quando rejeitamos o mensageiro, através de uma pregação, a pregação vem, o pregador vem, traz a palavra. Aí a pessoa diz: quem ele pensa que é para falar isso? Ah, essa pregação não é para mim, não, é para fulana. Ah, é para a ciclaneta, foi certinho. Mas não pensa em si, não se olha não, não se enxerga não. Ou então pensa: ah, ele pensa assim, eu interpreto de outro jeito. O pregador pensa assim, não é para mim, eu penso de outra forma. É opinião, questão de opinião. Aí o Senhor muitas vezes já está falando pela pregação. A pregação não entrou, a pregação não teve o recebimento. Aí o Senhor é misericordioso. O Senhor é tão misericordioso que Ele levanta outro. Aí vem alguém da família. Vem a mãe, o pai, o filho, o cônjuge e corrige. Mas aí a resposta. Ao invés de ouvir a verdade, muitas vezes ataca quem falou. E diz assim: não fale de mim não, você também faz isso. Tu quer ser melhor do que eu? Não é assim não. Quem é você para me julgar? Muitas vezes não reconhece. E diz: você também não é perfeito. Podendo dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Oh Senhor, o Senhor já falou comigo na pregação e eu continuo. O Senhor usou até alguém na minha família. Oh Senhor,
Então, assim, não discutimos a mensagem, atacamos o mensageiro. Quando Deus fecha uma porta, nós oramos, insistimos, forçamos para que a porta seja aberta. E muitas vezes nos indignamos. Mas muitas vezes a porta fechada foi Deus que fechou. Mas é difícil a gente aceitar, porque nós temos o nosso eu de achar que não era para ser assim, o que está acontecendo, por que Deus não está agindo. Mas muitas vezes é Deus que está fechando a porta. O que foi que aconteceu com ele, pelo amor de Deus? O Senhor levantou 81 vozes e ele não ouviu, ele resistiu. Às vezes a porta fechada era Azarias. Às vezes a porta fechada era a misericórdia. Às vezes Deus estava dizendo: não continue, pare. Não é por aí, não é assim, não é de qualquer jeito. É o Senhor falando. Quando recebemos um conselho, um pastor, um líder, um amigo, uma pessoa madura, todos falam a mesma coisa. Mas sabe o que é? Você quer encher o seu ego. Você quer procurar alguém que diga exatamente o que você quer ouvir. A resposta que você quer ouvir, muitas vezes procura lá fora. Um amigo do mundo que não conhece a palavra, que não tem intimidade com o Senhor, porque quer ouvir, massagear o seu ego. Quer ouvir o que lhe agrada e não o que Deus mandou. Aleluias. Nós temos que pedir a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, não o que a gente quer ouvir. Porque o que a gente quer ouvir não agrada ao Senhor. Mas o que vem de Deus é para, nem que seja para a nossa correção, vai nos fazer bem. Porque vem da parte do Senhor e conhece todas as coisas. Uzias tinha 80 sacerdotes dizendo: pare. Mas seu coração dizia: continue. O Senhor é tão misericordioso que muitas vezes ele usa o mensageiro não resolveu. O familiar não resolveu. Aí ele vai, a consciência. Abram aí em Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Amém? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Por isso mesmo, irmãos, em povos que nunca tiveram contato com a Bíblia, existem conceitos: não matar, não roubar, honrar compromisso, proteger a família, condenar a traição, porque isso é a marca do Criador. O nosso Deus, ele fala, nem que seja através de um ser inanimado, mas o Senhor, ele fala. O Espírito Santo já mostrou, mas continuamos justificando. Quando Deus repete o mesmo assunto, já chegou a perceber algo assim? Às vezes você ouve o mesmo tema no culto, na leitura, numa conversa, numa mensagem, numa oração. É Deus muitas vezes insistindo, Deus muitas vezes falando, Deus muitas vezes chamando. Aí nós temos que pedir: Senhor, fala, toca no meu coração, eu quero mudar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero me submeter a ti e não a mim mesmo. Saul, ele fez a mesma coisa. Em 1 Samuel 15:20, Deus havia dado uma ordem clara para Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Mas Saul poupou o rei Agag e os melhores dos animais. E quando Samuel chega, Saul acha como se tivesse tudo bem, está tudo certo. E diz em 1 Samuel 15:13: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor, mas ele não tinha executado. Saul foi corrigido por Samuel, mas ao invés de assumir, ele começou a se justificar. Mas eu obedeci. Ele disse para mim: eu fui. Aí começou a dizer: mas foi o povo ficou em cima. Gente, ele é o rei manda, ordena, não tem isso
seu coração, quando a pessoa quer pecar, ela se justifica. A consciência vai chamando, vai dizendo: ah, não, besteira, era outro tempo, besteira, isso aqui não é nada não. Aí vai se justificando e vai deixando de ouvir a voz do Senhor. E por fim, Saul disse: ah, mas é para Deus, eu estou separando esses animais, é para sacrificar, é para Deus, é para ti, Deus. Quantas vezes a gente não faz isso, hein? Se justificando, fazendo o que não agrada ao Senhor, mas se justificando para continuar agindo conforme a nossa vontade. Justificativa é uma das linguagens favoritas do orgulho. Favoritas do orgulho. Como se dissesse: eu obedeci, mas eu desobedeci, mas a minha intenção era boa. Assim, a intenção de Saul. Mas Deus não pediu sacrifícios, Deus pediu obediência. Davi já fez diferente. Em 2 Samuel 12:13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã corrigiu, Davi se quebrantou. Uzias foi corrigido, mas Uzias se indignou. Pedro foi diferente também. Em Lucas 22, Jesus o advertiu. Pedro caiu, mas ele chorou amargamente. O orgulho, ele resiste, o arrependimento se rende. A grande pergunta: quando Deus envia Azarias, que nasce em mim? Indignação ou arrependimento? Defesa ou quebrantamento? Justificativa ou transformação? Em 2 Crônicas 26, versículo 19 e 21 diz: então Uzias se indignou, e mais à frente diz: e a lepra lhe saiu à testa. Foi lugar onde? No campo bem visível, na testa, para todo mundo ver sua vergonha. Aqui mostra a consciência. A lepra não foi a primeira visita de Deus a Uzias. Antes da lepra houve misericórdia, prosperidade, avisos, correção e oportunidade de arrependimento. A lepra foi a última etapa. O rei poderoso terminou isolado. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26, 21: e ficou leproso até ao dia da sua morte, e morou numa casa separada. Você já pensou? Isolado, separado. O homem que comandava o reino terminou isolado. Gente, são 52 anos de reinado, 52 anos de prosperidade, 52 anos de visibilidade, de admiração, né? O homem que comandava, que dava ordens, já não podia mais entrar no templo. O homem admirado pelo povo tornou-se excluído. Sabe qual foi a maior tragédia? Foi perder a comunhão com Deus. Muitos chorariam porque teve a lepra, mas Deus estava tratando algo muito mais profundo, que era o coração. Existem pessoas que Deus já advertiu através da palavra, através da consciência, através da pregação de um líder, de uma situação difícil. Até situação difícil o Senhor permite, mas continuam resistindo. A Bíblia não conta algo muito interessante, irmãos. A Bíblia não conta como Uzias terminou diante de Deus. Ele fala da sua força, fala da sua prosperidade, fala do seu orgulho, da lepra e da morte. Mas a Bíblia não fala se ele sozinho naquela casa separada, se ele chorou. A Bíblia não fala se ele se arrependeu. Não fala quais foram as suas últimas palavras. Não fala o que aconteceu entre ele e Deus nos últimos dias. Mas eu acredito que tem um mistério nesse motivo. Porque o silêncio de Deus também ensina. Em várias mensagens, palavras, situações que séculos viveram, Deus trouxe exatamente a realidade, o contexto, o arrependimento, início ao fim. No caso de Uzias, não. Vamos entender por quê? Às vezes Deus fala, às vezes Deus silencia. E o silêncio da Bíblia nos chama a atenção, porque o foco do texto não é responder todas as perguntas sobre Uzias. O foco do texto é levar Isaías para um outro lugar. Isaías estava vivendo esse momento. Imagina só, irmão, 52
52 anos de admiração. 52 anos em que o povo estava ali olhando para o rei, olhando para os feitos, olhando para as maravilhas de Deus na vida daquele homem. Até Isaías estava olhando. E isso a gente vai ver aqui na Bíblia. Durante décadas, Uzias foi o rei. Durante décadas, ele representou estabilidade. Durante décadas, ele foi a figura mais importante da nação. Então ele morre. E agora, quem governará? O que acontecerá com Judá? O futuro está seguro? Essas são as perguntas. Deus não explica Uzias para Isaías. Deus não responde todas as perguntas. Deus não entrega todos os detalhes. Deus não esclarece os porquês. Em vez disso, Deus mostra o trono. Muitas vezes queremos explicações. Queremos entender tudo. Deus quer que venhamos confiar. Deus quer que venhamos nos entregar. Muitas vezes queremos resposta, mas Deus diz: a minha presença te basta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a visão de Isaías. O que foi que Isaías viu? Ele não viu Uzias restaurado. Ele não viu Uzias voltando ao palácio. Ele não viu Uzias sendo curado. Ele viu o Senhor. Porque existem momentos em que Deus não responde nossa pergunta. Ele responde mostrando quem Ele é. Aleluia. Há perguntas que carregamos há anos. Por que aconteceu? Por que terminou? Por que eu perdi? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? E às vezes esperamos uma explicação detalhada. Mas Deus nos conduz ao mesmo lugar de Isaías. Não para um argumento, não para um justificativo ou explicação completa, mas para o trono de Deus. Aleluia. Porque o texto ele não termina em Uzias. Porque Uzias não é o personagem principal, e sim Deus. Aleluia. Glória a Deus. O personagem principal sempre foi Deus. Uzias entra na cena e sai de cena, mas Deus permanece. Uzias ocupa um trono por 52 anos. Deus ocupa o seu desde a eternidade. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Uzias foi forte, mas Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Uzias morreu, mas Deus vive para sempre. E talvez Isaías tenha entendido naquele dia. Ele diz assim: eu estava olhando para o rei errado. Enquanto meus olhos estavam em Uzias, eu vi o reino. Quando meus olhos foram elevados, eu vi o Senhor. Por isso o texto não diz. Por isso o texto não diz: no ano da morte do rei Uzias, eu entendi Uzias. O texto diz: no ano da morte do rei Uzias. Agora vamos entender por que começa no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi também o Senhor. Até esse também tem uma mensagem, irmãos. Até esse também ele diz. Porque Isaías, ele estava olhando para o homem. Isaías estava olhando para o trono, porque Deus tinha feito na vida de Uzias. Mas ele disse: acabou, morreu. Mas ele disse: vi também o Senhor. Ele disse: vi também o Senhor. Porque algumas perdas não acontecem para que entendamos tudo sobre o que perdemos. Algumas perdas acontecem para que vejamos Deus como nunca vimos antes. E a morte de Uzias, ela foi impactante, irmãos. Quando uma morte muda uma geração, foi o que aconteceu aqui no ano da morte do rei Uzias. Ocorreu o fim de um ciclo, terminou o reinado, uma referência desapareceu, a estabilidade foi abalada, a segurança humana acabou. A segurança humana. O que Uzias representava? Liderança, influência, prosperidade, proteção e estabilidade emocional. Nem toda morte é apenas perda. Deus fecha ciclo, Deus encerra estações, Deus remove apoio humano, Deus prepara novos começos. Algumas revelações só acontecem depois de alguns encerramentos. Abraão, ele saiu primeiro da terra. José saiu da casa do pai. Moisés saiu do palácio. Israel saiu do Egito. Isaías viu o Senhor no ano da morte de Uzias.
nos mostrar que algumas revelações nascem em cenários que para nós parecem perdas. Parece que acabou. Você fica perdido. E agora, o que é que eu vou fazer? Acabou. Como se Deus não tivesse o controle, porque nós somos humanos, nós somos pequenos e falhos. Em Josué 1, capítulo 1, versículo 1, 2 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora. Então, antes da conquista aqui, Moisés morreu, o ciclo terminou, a liderança mudou, mas Deus começou uma nova fase. A morte de Moisés não foi o fim do plano, foi a continuação do plano. Em 2 Crônicas 24:17, traz algo interessante que eu gosto muito dessa passagem, a respeito da morte de Joiada. E diz assim: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá. Enquanto Joiada viveu, houve direção, correção, temor. E depois da morte dele, houve idolatria, afastamento, rebeldia. Por quê? Porque a morte revelou o que estava escondido no coração do povo. O povo estava olhando para o homem. O povo estava olhando para a Joiada. O povo estava olhando para o que Deus tinha feito na vida dele, que Deus estava tratando. Quando ele morreu, o povo ficou perdido. E se esqueceu totalmente de seguir os caminhos, porque o coração não estava entregue, estava olhando para o homem. E a gente não pode olhar para o homem, nós temos que olhar para o Senhor. O homem é falho, o homem pode cair, o homem pode errar, mas o Senhor, Ele é fiel. E Ele tem cuidado de nós, aleluia. Em João 11, 14, 15, fala de Lázaro. Lázaro morreu. Parecia atraso, parecia derrota, parecia silêncio de Deus. Mas Deus disse: para que creais. A morte aqui no caso foi antes da ressurreição. Foi para a glória do Senhor. Foi um cenário de milagre. E agora vem o principal. Jesus morreu. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para os discípulos, eles pensaram: acabou, perdemos, terminou. Mas a cruz não foi a derrota, ele foi a redenção. Antes da ressurreição teve a cruz, teve o sangue, o sepulcro, mas depois teve a vida, vitória, salvação. E voltando aqui à mensagem, Uzias morreu. O rei morreu, a estabilidade morreu. O homem governou por 52 anos e morreu. A nação estava olhando para o túmulo. Mas Deus queria que Isaías olhasse para o trono. Às vezes estamos olhando para algo que morreu, para algo que se foi. Mas nós devemos olhar para algo que é vivo, que continua vivo, que é eterno, aleluia. O sonho morreu, a expectativa morreu, o relacionamento morreu, o projeto morreu, a referência morreu. Mas Deus continua no trono. Deus continua no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Por isso Isaías não disse: no ano da morte do rei Uzias eu vi a tragédia. Ele não disse isso. Ele não disse: no ano da morte do rei Uzias eu vi o caos. Ele não disse. Ele não disse: eu vi a crise. Não disse isso. Ele disse: no ano da morte do rei Uzias eu vi também o Senhor. Esse vir ao Senhor, Isaías não viu uma religião. O conhecimento, ele não substitui o encontro, irmãos. Isaías era um profeta do Senhor. Isaías tinha intimidade com o Senhor. Isaías tinha relacionamento. Ele conhecia o templo, conhecia sacrifício, conhecia a lei, conhecia a história de Israel. Mas agora está sendo diferente. Ele não ouviu falar, ele não leu sobre, ele não recebeu informação, ele viu a Deus, aleluias. Existe uma diferença entre saber e conhecer. Jó ouviu falar, mas depois ele viu. Em Jó 42:5 diz assim: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Deus quer mais frequência. Mas quem culta, ele não quer somente culto, ele não quer somente rotina, ele não quer somente tradição, ele quer revelação, ele quer profundidade, ele quer intimidade.
Uma geração pode conhecer a religião e ainda assim precisar conhecer o Senhor. Pesado, viu? É muito pesado. Também, e o que a Bíblia fala sobre também ao Senhor. Por que o também? Não está por acaso. O também não está por acaso. Uzias morreu, mas Isaías diz: eu vi também ao Senhor. Uzias morreu, mas o trono da terra ficou vazio. O palácio perdeu o rei. A nação ficou insegura, mas havia outro trono. Um mais alto, um mais forte, um eterno, um estável. Enquanto o trono ficou vazio, outro estava ocupado. Continuava ocupado. Enquanto a terra chorava a morte, o céu estava governando. Enquanto o rei saía de cena, Deus permanecia no controle. Uzias morreu, mas Deus não. O trono de Judá estava vazio, mas o trono do céu continuava ocupado. Quando a terra perdeu seu rei, Isaías descobriu que o céu não estava perdido. E assim diz: assentado sobre um alto e sublime trono, Deus continua reinando. Ele está acima de crises, Ele está acima dos homens, de governo e de circunstâncias. O trono fala de governo, autoridade, soberania. Deus não estava preocupado. Deus não estava correndo. Deus não estava improvisando. Ele estava assentado. Ele estava governando. Ele estava liderando. Aleluia. O que tira o nosso sono nunca tira Deus do trono. Aleluia. Quando o homem para de olhar para Deus, Deus volta a mostrar o trono. Quando Isaías parou de olhar para a crise, começou a olhar para o rei. Em Isaías 6, 1, 4, vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito, aqui não é a quantidade de pessoas não, mas a glória do Senhor enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma revelação maravilhosa. Isaías diz: eu vi ao Senhor. Por que Isaías precisava ver Deus? Porque durante muitos anos existia um rei visível. Uzias ocupava espaço. Uzias representava estabilidade. Uzias era referência. Mas Deus estava ensinando. Nunca foi Uzias, sempre foi Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isaías estava reaprendendo isso. Já pensou? Ele servo, ele fiel, ele que busca, estava reaprendendo. O socorro ele não vinha do palácio, ele vinha do Senhor. E a palavra diz: assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é poderoso. Ele não estava em pé, andando, correndo, mas ele estava assentado, governando, reinando. Aleluia. Em Marcos capítulo 4, versículo 37 e 39, fala sobre Jesus dormia em meio à tempestade. Não era porque ele estava ignorando a tempestade, mas porque ele nunca perdeu o controle de nada. O Senhor ele não perde o controle da nossa vida, da nossa situação. O Senhor ele escuta a nossa oração, nosso clamor. Nós temos que aprender a ter intimidade com o Senhor, a escutar a voz do Senhor. Aleluia. E Isaías vê Deus assentado. E o seu séquito enchia o templo, era a glória do Senhor, a majestade do Senhor se fazendo presente. E os serafins glorificando ao Senhor. E diz a palavra: os umbrais se moveram. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Quando o homem para de olhar para Deus, Deus mostra o trono, e nós somos transformados, renovados, e a glória do Senhor nos transforma.
opera maravilhas em nós. E Isaías, irmãos, ele precisava ver ao Senhor. E o mais incrível, que mesmo ele se santificando, mesmo ele percebeu o quanto ele necessitava de Deus. O quanto os seus lábios eram impuros. Por que os seus lábios eram impuros? Os lábios de Isaías eram usados, era um instrumento de Deus, né? Para profetizar, para falar ao Senhor. Mas quando a gente vê a glória de Deus, a gente percebe o quanto nós somos carentes e necessitados do Senhor. Porque a nossa referência deixa de ser a humana e passa a ser a da glória de Deus. E quando nos comparamos à glória de Deus, tudo fica estremecido, porque o Senhor é santo. E a gente não se sente capaz de chegar perto do Senhor. Nós percebemos a nossa própria iniquidade, o quanto nós somos pequenos, como falamos algo que não agrada ao Senhor. E assim aconteceu com Isaías, ele foi purificado. Aleluias. Então, irmãos, que possamos estar sempre buscando ao Senhor, temente a sua palavra, temente e sensíveis à voz do Senhor. Não rejeitar o mensageiro, não rejeitar aquilo que o Senhor tem enviado para nos tocar, para nos transformar, para nos renovar. Pede sempre ao Senhor misericórdia. Senhor, abre meus olhos, abre meu coração. Não permita, Senhor, que a soberba, o meu apareça mais do que a tua presença, Senhor, porque eu sou fraco, sou pequeno. Irmãos, quando a gente está aqui pregando, primeiro a palavra vem para nós. Primeiro nós somos impactados, porque o Senhor é rico em misericórdia. E eu olhei para o meu coração, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá sabedoria tua, porque a do humano é fraca. E é tão maravilhoso, irmãos, porque essa palavra ela se fez presente na minha vida. E o Senhor falou comigo de um jeito, de outro, de um jeito, de outro. Porque a gente pensa assim como Isaías, mas é porque eu prego, é porque eu falo, é porque eu faço isso. Não é as nossas obras, não é a nossa atitude, é o nosso coração, irmãos. Não adianta a gente dar o nosso corpo, não dá tudo que tem, se não tiver amor, se não tiver. Santo é o Senhor. Entrega ao Senhor de nada serve, irmãos. Nós temos que servir ao Senhor com coração verdadeiro. Glória a Deus. Reconhecendo a sua glória, a sua majestade, que somos pequenos, não somos nada, se não for a misericórdia do Senhor. Verdade. Nós somos falhos, cheios de imperfeições, lábios impuros, vivemos no meio de pessoas com lábios impuros. Nós temos que pedir ao Senhor para nos santificar, para nos renovar. Nós temos que pedir ao Senhor para nos dar a sensibilidade de ouvir a sua voz e não resistir. Não procurar justificativa para os nossos erros, para nossas palavras erradas, a nossa falta de amor, a falta de olhar para o próximo, a falta de aquele olhar de dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Faz com que eu venha te alegrar verdadeiramente, porque eu não estou aqui para agradar homens, mas a ti, Jesus. Assim como diz aquele louvor, não preciso ser reconhecido por ninguém, mas nossa glória é no Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor, é na sua graça, na sua bondade, nas suas misericórdias. Santo é o Senhor. E o Senhor, Ele falou comigo de uma forma tão tremenda que eu fiquei maravilhada. Porque assim também eu passei um momento me justificando, eu pedi as misericórdias do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Eu deixei que a soberba, o eu, tomasse conta de mim. Porque muitas vezes a gente pensa que é na nossa força, é na nossa condição, é no nosso entendimento. E quando o Senhor toca no nosso coração, Ele diz: nossa, se não fosse eu na sua vida. Você lembra como você era antes de ter me visto, de ter tido um encontro comigo? Aleluia. Você lembra o que eu fiz na tua vida? Santo. Você lembra como você era, que você não conseguia nem falar? Aleluia, Deus. Baixo de estima, triste, sem sonhos. Quem é você para querer se engrandecer? É o meu nome que tem que ser glorificado na sua vida, e não você. É a minha presença.
todo completo coração, para que possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, para que possamos ser corrigidos e melhorarmos, crescermos na presença de Deus e não dos homens, porque é o Senhor que tem que ser engrandecido nas nossas vidas. São a sua glória, a sua majestade que tem que se fazer presente, ser propagado. É somente o Senhor, aleluias. Agradeço a